Mais uma vez, para a honra e glória de Deus, estamos iniciando mais um Hangout do Eu Quero Uma Igreja. O clamor que o mundo inteiro está pedindo, né? Eu quero uma igreja. Estamos cansados de tantas religiões, de tantos enganos, de tantos falsos profetas, e o mundo, graças a Deus, de repente acordou e começa a clamar: eu quero uma igreja. As pedras estão clamando, não é? Quem são as pedras? Somos nós, né? Que Jesus disse que nós somos as pedras e ele é a pedra angular, a cabeça, né? Então as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Eu quero uma igreja. E a igreja que nós queremos é a igreja da Bíblia. A igreja de Jesus Cristo, né? Então, todas as noites, todo esse grupo aqui de apologetas, né? A minha Bíblia tem até apologética, né? Tem alguns comentários apologéticos, mas nós estamos todos aqui, todas as noites, e milhões de pessoas no mundo querendo uma reforma, né? Mas não é simplesmente uma reforma, nós queremos uma igreja. Reformar o que está errado é perda de tempo, botar remendo novo em pano velho. Então, o que nós queremos é voltar à origem, à igreja primitiva, à igreja de Cristo. Isso nós temos feito todos os dias, batendo sempre naquelas mesmas teclas da verdade absoluta, né? E nós vamos falar aqui de perseguições hoje, seitas, heresias, é muita coisa aqui que a gente tem para falar, e nós ficamos assim, irmãos, tanta coisa interessante. Você abre a Bíblia aqui e vê, não, hoje nós vamos falar disso, vamos falar daquilo outro. Teríamos que ficar falando 24 horas por dia e não dá tempo, né? Vamos ver aqui, separei um texto aqui. Opa, vamos pedir que um irmão que sentiu desejo, são todos aí participantes da Igreja de Cristo, né? Todos irmãos maravilhosos, né? Que nos ajudam aqui, cooperam conosco. Nós vamos pedir que os irmãos, o irmão que se sentir tocado por Deus, quiser fazer essa oração, pedindo que Deus nos guarde e abençoe nesse trabalho de hoje, e pedindo para que o mundo, onde que o povo está sendo perseguido, né? Que Deus possa guardar esse povo, né? E, sei lá, é muito triste, irmão, nós vermos assim, tratado um assunto assim. É bom a gente falar do amor de Deus, da alegria, mas são coisas que estão acontecendo, nós não podemos enfiar isso por baixo do tapete, e nem mesmo dizer que isso não está acontecendo. Nós estamos mostrando aqui dos motivos como eles agiam no passado, mas hoje tem Inquisição moderna, e nós vamos falar, não sei se hoje vai dar tempo, mas nos próximos dias também, né? Vamos ver aqui, tem até uns versículos aqui que eu depois quero mostrar os irmãos acompanharem. Então, quem quer orar para a gente aí? Hein? Vê aí, vou desligar meu microfone. O irmão ora aí para a gente, pedindo a bênção desse programa de hoje, e que Deus tenha misericórdia da igreja, que vem há 2000 anos sendo perseguida. Vamos pedir para que Deus
nos dê força para continuar firme na palavra dele. Porque está difícil, irmão. Está difícil, mas nós não podemos desistir nunca. Mas é melhor na situação que nós estamos do que de enganado lá no mundo. Eu vou desligar aqui, o irmão que sentiu o desejo pode orar em nome de Jesus. Nosso Pai, Senhor, hoje nós estamos nos últimos tempos. Abre os olhos dos nossos irmãos e das pessoas que estão saindo das igrejas falsas ou qualquer religião falsa. Hoje é um dia que você diz, você profetou para todos nós que ia acontecer. Eu espero que essas informações que dá uma alegria no nosso coração, porque às vezes o ser humano pode se lastimar muito porque a tristeza do mundo que está acontecendo agora. O Senhor abençoa a todos, abençoa a nós para conseguir no caminho que o Senhor quer que nós vamos. Às vezes esse caminho não é fácil, mas nós temos que aturar até o dia da sua chegada. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Amém. É isso, irmãos. Até Jesus voltar, nós temos que manter esse desafio, né? E nós vamos citar hoje, não sei se vai dar para mostrar aqui, porque eu não separei, são alguns versículos, mas eu os tenho aqui. Se os irmãos puderem acompanhar nas suas Bíblias, o Mateus 5,10 nós citamos sempre aqui, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Mateus, nós citamos sempre. Vamos ver aqui o Mateus 13:21, os irmãos acompanharem aí. Olha, aqui diz o seguinte: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mateus 13:21. Mostrando como a igreja de Cristo era perseguida mesmo sem motivo, né? Mas eram momentos de angústia e perseguição por causa da palavra. Então a palavra, lá no passado, irmão, ela ofendia. A palavra que se refere aqui, irmãos, é a palavra de Deus. E nós temos hoje certeza disso. Porque o próprio apóstolo Paulo chegou e dizia assim aos Gálatas: eu vou me tornar seu inimigo porque vos conto a verdade. É muito triste isso, né? Como o povo gosta do engano, da morte, do pecado. Então esse é um versículo para a gente lembrar. Queria deixar aqui também Marcos 4:17. Marcos 4:17. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É o mesmo sentido do Marcos 13:21, sendo repetido por Mateus 13:21 e sendo repetido aqui por Marcos 14:11, mostrando que a palavra de Deus incomoda e escandaliza. Por isso nós temos sido escandalizados. Você vê, quando eu penso que nós temos lido da última vez a carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde ele fala da excelência do amor. Como é que as pessoas têm coragem de matar um
um cristão da forma do apóstolo Paulo? Qual a acusação? Só se for essa. A palavra deles nos escandaliza, nos incomoda, a palavra de Deus. É isso que nós estamos falando aqui, é incrível, irmão. Mas isso era 2000 anos atrás e hoje muito mais. Olha como que eles se preparavam para perseguir o apóstolo Paulo e o povo. Olha aqui. Mas os judeus, esse é Atos 13, versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Você vê como eles foram manipulando esses judeus da sociedade secreta. É isso que acontece comigo, irmão. Vocês não têm ideia quanto que eles vão fomentando a cabeça das pessoas, falando isso, falando aquilo, Pedrosa é isso, Pedrosa é aquilo, e não sei o que, não sei o que. Mas pode falar de mim o que quiserem, me destruir. Mas o que não podem dizer é o que eu falo não tem fundamento bíblico e não procede de Deus. Isso não podem dizer, porque o que incomoda na realidade não é o Pedrosa, mas o que Deus usa aqui, o que sai da boca do Pedrosa, o que sai da nossa boca para falar para esse povo. Isso repetindo, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Atos 13, 50. Só nós estamos colocando aqui alguma coisa para os irmãos verem como a palavra de Deus incomoda. Agora vamos ver Atos 14, 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então, era isso que incomodava. As pessoas se convertiam com a palavra de Paulo, né, de Silas, né? Isso aí, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então, o que eles faziam? Botaram eles para fora da sinagoga. Aí não deixavam o mesmo que tem acontecido conosco e um montão de gente. Quando você vai lá, começa a pregar a verdade, o povo começa a acordar e sair, aí diz, não, aquele cara é louco, aquele cara é evangelho, aquele cara é doido, aquele cara é evangelho. É isso mesmo. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Romanos 8,35. Então, eu quero encerrar essa participação aqui com Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E assim que a igreja de Cristo, irmão, tem padecido por esses momentos de perseguição. É isso que nós ficamos injuriados, irmão. De todas as formas, eles tentam convencer os cristãos, prejudicando nos seus concursos, nos seus trabalhos, nas suas famílias, retirando os bens dele, botando na justiça com falsas testemunhas, com falsos juízes, com falsos profetas. E a igreja vem 2000 anos assim. E isso não é novidade para a gente. Eu sei que se for abrir aqui para todos os irmãos contarem as suas lutas que eles têm passado e padecido por quererem andar dentro da palavra de Deus, obedecer o que está aqui dentro da palavra, é fogo. O caminho largo é muito mais fácil. Nós vamos continuar aqui mostrando, da outra vez, nós pegamos, esses são vários assuntos, eu peguei uma das revistas, né,
para a gente, senão a gente fica falando aqui dessas tragédias aqui, essas coisas horríveis a vida inteira. Mas nós temos que mostrar, porque hoje essas tragédias, elas acontecem de formas diferentes, irmão. Nós estamos vendo no passado, né? Então vamos ver, continuar aqui o que nós mostramos, as formas de tortura, que anteontem nós mostramos, foi a de roda de despedaçamento, em que as pessoas eram esticadas, botavam numa esteira, era esticada, e a pessoa saía em pedaços, pedaço do braço, do corpo, do tórax, do abdômen, coisa terrível. Outra tinha a dama de ferro ou dama de Nuremberg. A pessoa era colocada dentro de espécie de um sarcófago, e ele cheio de pontas, e ali você era exprimido ali dentro, e aquelas pontas entravam tanto pela frente quanto por trás, no corpo todo, e você ficava ali até morrer. O berço de Judas, nossa, isso aqui parece que era terrível, irmãos. Isso aqui, ó, quando botava a pessoa sentada ali em cima dessa pirâmide, tá? Botava a pessoa sentada aqui em cima dessa pirâmide, e com aquele arco que ele era amarrado à cabeça, o pescoço dele, ele subia a pessoa e deixava a pessoa cair, com ânus, o testículo, a vagina, em cima desse negócio, espedaçando. Você imagina o testículo, a dor que é quando o jogador leva uma bolada ali embaixo? Você imagina a dor que os cristãos levavam. E assim iam outros métodos, né, de cabeça para baixo, que era a cadeira das bruxas, a pera que eles insuflavam, ela é aumentando de tamanho dentro da boca, distendendo a boca, ou você vê como o dente é sensível, né? Você imagina aquilo esticando a boca, ou no ânus ou na vagina. Eles colocavam aquilo e ia dilatando a pessoa gritando. Ó, essa peça aqui, ó. Entendeu, irmão? Nós só estamos passando rapidamente, não vou entrar em detalhes agora, né, que nós já falamos da semana passada, os detalhes. Coisas assim, desumanas, né? Essa cadeira aqui, ó, que vocês podem ver que tem prego para todo lado, ó. Prego para... Aí a pessoa era sentada e amarrada e apertada por cima dos pregos, né? Era um troço terrível. Outros aqui botavam um peso enorme nos pés da pessoa e depois pendurava a pessoa, esticando a pessoa, com os braços para cima. E os caras aqui olhando e rindo, né? Isso aqui era chamado de o cavalete. Agora nós vamos falar aqui o esmaga-cabeça. Ai, que coisa terrível, irmão. Mas os irmãos nos perdoem esse assunto, triste assunto, mas nós temos que conhecer, irmão, para nós valorizarmos isso daqui, ó. Para nós valorizarmos isso daqui, ó. Porque até essa palavra ter chegado até nós, muitos cristãos pagaram preço alto, como nós mostramos aqui já na fase moderna. O capitão William Morgan, que foi sacrificado no dia 11 de setembro de 1826, covardemente, por um grupo de quase 100 maçons, e depois não ficaram na impunidade. Um troço assim, vergonhoso, do mundo ter vergonha de ser gente. E aquele tempo todo, o Martin Luther King, quando tentou lutar para libertar os negros, para que houvesse igualdade no país, mas não queriam, eles queriam exterminar o negro, eles queriam a raça ariana, e não sei, você vê os objetivos deles são outros, né? Então, e ele disse uma coisa que eu repito sempre, muito bonito: o que me assusta não é o barulho dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. Então, essa coisa que nós estamos falando aqui hoje é triste, mas nós temos que mostrar para nós valorizarmos o que se pagou para esse evangelho chegar até nós aqui. O evangelho foi dado de graça, e essas pessoas foram entregando as suas vidas, como muito de nós estamos sendo sacrificados na nossa família, no nosso meio, na nossa sociedade, nos nossos locais de trabalho, na comunidade onde moramos. Então, o negócio é muito triste. Então, vamos ver aqui, ó. Hoje nós vamos ver aqui o esmaga-cabeça, para os irmãos terem ideia do aparelho que está aqui, ó. Olha aqui, o esmaga-cabeça.
Estão vendo esse aparelho? Então eu vou ler um pouquinho o que ele é. Como um capacete, a parte superior deste mecanismo pressiona através de uma rosca girada pelo executor a cabeça da vítima, de encontro à base na qual encaixa-se o maxilar. A cabeça assim, tipo aquele exame que você faz de oftalmologia, né? Apoia o queixo assim e fica olhando no aparelho lá da oftalmologia, ficava com o queixo aqui, e eles depois, tipo aquele sargento, né? Quem trabalha com carpintaria conhece aquela ferramenta que você cola, passa a cola em duas madeiras, coloca ela ali, aí coloca no sargento e vai enroscando ali, ele vai apertando, vai comprimindo. E é exatamente isso daqui que eles faziam. A cabeça não tinha como se mover, que ela estava dentro desse cone aqui, ó, não é? E embaixo o queixo preso, então ele ia esmagando lentamente a cabeça. Porque quando você sofre um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, num acidente de moto, isso aqui bate, você entra em coma imediatamente. Você praticamente não sente. Agora, isso aqui era o esmagamento do crânio, você ia sentindo lentamente, o negócio era torturar, não era só fazer sofrer, não. Por que as pessoas faziam isso? Olha, você vai aceitar Jesus ou não? Você vai querer a igreja paganizada ou a igreja de Cristo? E tinham pessoas machas, pessoas corajosas, pessoas fiéis. Ela pode esmagar o meu crânio, mas eu não vou negar Jesus. E aí, por amor a essas pessoas que o evangelho veio chegando até nós. Então ele mostra que, apesar de ser um instrumento de tortura, há registro de vítimas fatais que tiveram os crânios literalmente esmagados por esse processo. Neste caso, o maxilar, por ser menos resistente, é destruído primeiro. Logo após, o crânio rompe e deixa fluir a massa cerebral. Que comentar sobre isso? Só dizer, o amor de Deus é muito grande. Aqueles que servem ao Deus verdadeiro, só por um amor muito grande, esse Deus verdadeiro você é capaz de suportar um negócio desse. Isso porque a igreja paganizada queria que todos aceitassem, que na ocasião era a igreja do Constantino. Ele queria fazer um ecumenismo. Todo mundo ia ficar com a igreja que o governo romano tinha na sua mão. E junto com eles, vamos dizer, o Papa, o que coordenava essa igreja. Então era um poder político e religioso na mão de duas pessoas. Eu sempre digo a figura de um falso profeta e um político que é um anticristo. Então, essa imagem das duas bestas, você vai ver que sempre tiveram no poder, um poder religioso e um poder político. Como eu digo, aqui no Brasil, quando começaram em 1500, veio a igreja paganizada, representando a besta, o falso profeta de Apocalipse 13, e o anticristo, o poder financeiro, o poder político, era dos cavaleiros templários. Sempre vocês vão ver na história. Tem duas bestas, um falso profeta e um político, um anticristo, um economista que mexe com política e economia. Essas duas bestas de Apocalipse 13, com o objetivo de agradar esses dois. Vamos ver um outro sistema de tortura, quebrador de joelhos. Olha aqui. Vou mostrar aqui para os irmãos. Eram umas máquinas, uns aparelhos complicados que eles faziam, irmão. Não era fácil fazer isso, não. Ó. Esse aqui embaixo, de vermelho, com as pontas, umas lanças, né, umas espadas, quebrador de joelhos. Vamos ver aqui. Aparelho simples composto por placas paralelas de madeiras unidas por duas cordas. Duas roscas, unido por duas roscas. À medida que as roscas eram apertadas, enroscando pelo executor, as placas que podiam conter pequenos cones metálicos pontiagudos, que eu chamei de espadas, pressionavam os joelhos progressivamente até esmagar a carne, os músculos e os ossos.
Esse tipo de tortura era usualmente feito por sessões. O cara fazia uma sessão de quebra-joelhos, depois passava uma semana, vão lá para a segunda sessão de quebra-joelhos, a terceira sessão de quebra-joelhos, até o cara morrer, né? Imagina a infecção que dava nisso. Esse tipo de tortura era usualmente feito por sessões. Após algumas horas, a vítima, já com joelhos bastante debilitados, era submetida às novas sessões. Agora vamos ver outro tipo de tortura. Mesa de evisceração. Quem conhece um pouco de cirurgia conhece esse termo. Evisceração é a exposição das vísceras. Quando você vai fazer uma cirurgia de tumor intestinal, às vezes tem uma incisão que se chama grande, é chifo pubiano. Você abre daqui de cima até embaixo, como se fosse uma necrópsia, ou às vezes numa emergência, uma hemorragia muito grande, então você faz aquela incisão enorme, daqui até lá embaixo, chifre pubiano. Até no pubis aqui, até aqui no processo chifoide. Então se abre aquilo tudo, então expõe as vísceras, põe o fígado para um lado, o baço para o outro, o rim fica preso na parte posterior, o intestino grosso, o delgado, aquilo se joga para cá, joga para lá, puxa aquilo tudo, quer dizer, as vísceras para você operar ali. Então esse termo é conhecido em cirurgia, evisceração. Ou então quando você dá uma facada no abdômen da pessoa e sai as vísceras. Então isso chama-se evisceração. Então o nome dessa mesa, mesa de evisceração. Mostrei aqui, né? Você vê uma mesa aqui, o cara deitado ali, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? E um montão de pessoas assistindo ali, ó. Presta atenção no que eles faziam, o cara deitado ali, covardemente. Geralmente nu, né? Eles botavam essas pessoas sem roupa. O condenado era preso sobre a mesa de modo de mãos e pés ficasse imobilizado, ou seja, covardemente, você não poderia reagir. O carrasco manualmente produzia um corte sobre o abdômen da vítima. Aí vai alguém perguntar, vem cá, eles faziam anestesia antes? Quando eu estava fazendo palestra sobre o sacrifício de crianças que eles faziam, tadinho, um adolescente levantou. Mas, doutor, eles sacrificaram essas crianças, eles fazem anestesia? Tive que dizer para ela, olha, é justamente o que o diabo quer, é o sofrimento das pessoas. Então, o que eles estavam fazendo ali para agradar a Satanás? A morte, o estupro, o assassinato, tudo isso é para agradar a Satanás. Não é? O World Trade Center que eles fizeram, as bombas que soltaram aqui no Brasil na Revolução de 64 para matar as pessoas, isso é para exaltar Satanás. Não é? Então, o carrasco manualmente produzia um corte sobre o abdômen da vítima. Através dessa incisão era inserido um pequeno gancho preso a uma corrente no eixo. O gancho, como um anzol, extraía aos poucos os órgãos internos da vítima à medida que o carrasco girava o eixo. Ele ia rodando, é igual aquela corda que você põe numa cisterna, você joga o balde lá no fundo da cisterna, e depois você vai, enche o balde de água, e você vai rodando, rodando, rodando aquela corda, até o balde chegar aqui em cima, né? Isso na roça a gente fazia muito isso. Então um tipo desse, só que em vez do balde era amarrado às vísceras do cidadão, era aberta ali, sem anestesia, amarrava as vísceras e depois ia tracionando assim, ó. Ia nessa manivela, ia rodando essa manivela, ia puxando o cara amarrado lá embaixo, vamos dizer no bom português, e as tripas do cara puxando ele. Tá? Isso era um dos tipos de tortura, né? Tem o outro, que é um sentido que ele chama aqui de potro. Potro era uma espécie de mesa com orifícios laterais. A vítima era deitada sobre a mesa e seus membros, parte mais resistente das pernas e braços, como panturrilha e antebraço, né? Era amarrado os braços e as pernas, né? Preso por cordas através dos orifícios. As cordas eram giradas como uma manivela, produzindo um efeito como um torniquete, pressionando progressivamente os membros do condenado. Ia pressionando aqui o braço,
como se um garrote que você põe para pegar uma aveia, você aperta e ele fica apertado ali, né? Só que eles amarravam aquilo ali e ia torcendo, 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 até ir comprimir a veia, comprimir as artérias, causava isquemia, o braço ia ficando preto. Imagina a dor da isquemia, é uma dor terrível. A falta de sangue para as células na periferia, aí começa a latejar e sentir aquela dor, e a pessoa ia morrendo assim, quer dizer, ele sentia os pés morrendo, ele sentia as mãos morrendo, necrosando, e ele lúcido ali. Porque quando isso acontece num acidente que você amassa a perna, amassa o braço, aquilo é uma coisa que geralmente a pessoa choca, perde sangue, fica inconsciente, mas aquilo ali é a pessoa consciente. Era um troço, ele não fazia coisa para a pessoa morrer. Então a pessoa tinha que ficar viva participando disso, né, esse torniquete. Na legislação espanhola, por exemplo, havia uma lei que regulamentava um número máximo de 5 voltas na manivela, para que, caso a vítima fosse considerada inocente, não sofresse sequelas irreversíveis. Porque eles faziam até um limite, porque se você persistir, ela dá isquemia, aí é necrose, não tem mais jeito. Mesmo assim, era comum que os carrascos incitados pelos interrogadores excedessem muito esse limite e a vítima tivesse a carne e os ossos esmagados. Tá? O pêndulo é um outro tipo de tortura, nós vamos mostrar aqui do lado. Ó. Olha aqui. Pêndulo. Irmãos, isso aqui que nós estamos mostrando é para envergonhar o ser humano. Isso é para envergonhar o ser humano que eles chamam de ser racional. Isso é para envergonhar o ser humano. Irmão. É isso que Satanás usa essas pessoas. Você, em vez de ser um templo do Espírito Santo, para levar amor, para salvar vidas, você ainda vai destruir já a sua vida já está destruída, agora você vai destruir a vida das outras pessoas que são o templo do Espírito Santo. Isso é muito triste, é muito triste. Se fosse um animal, uma fera lá que estava pegando, fazendo isso com um ser humano para se alimentar daquela carne, seria uma coisa agressiva. Mas você até entenderia um animal que estivesse fazendo isso na floresta. Agora, o ser humano, friamente. Olha aqui o livro do Cláudio Guerra, e também um outro que foi escrito, aqui, não sei se os irmãos conhecem, Brasil Tortura Nunca Mais. Nesse livro aqui, o Cláudio Guerra fala, isso aqui no Brasil recente, irmão, de 70, ele entrou na maçonaria em 1970, isso nos anos de 80, que ele estava soltando bomba, 70, 80, 85, por aí. Tinha aqui em Petrópolis, aqui nós estamos no Rio de Janeiro, uma casa que ele chamava de Casa da Morte. Levava as pessoas lá para serem torturadas até a morte. E ele disse aqui que esse chefe dele, ou esse perdigão, ele enchia a cara de cocaína, ele pegava uma carteira, um documento assim, botava aquela carreirinha assim, tipo a carteira de motorista, enchia a cara de cocaína, isso que eles estão aí. Ah, vamos legalizar a droga, né? Aí o cara matava, estuprava, cortava. Aí teve pessoa que ele descreve aqui que chegava assim, o braço separado do corpo, sem as unhas. As unhas. Irmão, já experimentou mexer aqui no cantinho da unha? Como é que dói? Ou no seu pé quando machuca? Você imagina se pegar um alicate e arrancar. Isso o cara não arranca, o cara vai puxando aos poucos. Isso aqui, ó, são seres humanos, irmão. São seres humanos. Eu fiz anestesia, irmão, que a gente luta para que a pessoa não sinta nada, se beneficie de uma cirurgia, como nós fizemos hoje, uma cirurgia grande, para ajudar a pessoa que ela fique livre daquele tumor e que fique sem dor. Às vezes tem uma hérnia cervical, uma hérnia lombar, a pessoa está com aquele choque, aquela dor na perna, precisando trabalhar de noite, então você fica satisfeito quando vê aquela pessoa livre daquela dor, ele volta a caminhar com a família dele, os filhos, viajar, trabalhar, ajudar as outras pessoas. Agora você consegue imaginar seres humanos, nós estamos falando isso do passado, irmão. Isso hoje ainda acontece. O que nós somos evoluídos? O que nós temos de moderno, irmão?
se a maldade é a mesma. De Caim matar o irmão, ele tinha um único irmão, ele só tinha pai e filho. Eu disse que Caim matou 25% da população do mundo, porque eram 4 pessoas, e o Caim matou Abel. Então ele matou 25% da população do mundo. Era uma violência tremenda, irmão. Porque entrou o pecado no homem. A coisa é o pecado que entra no homem, e o pecado ele tem nome, é pombagira, é Satanás, é o tranca-rua, que o ex-bruxo tio Chico conta isso detalhadamente, quando incorporava aquele, como aí tem desejo de tomar sangue, aí beber sangue de criança. Nós temos um vídeo que nós mostramos na Praia da Bahia, a mulher falando, eu quero que você me arranje 7 crianças, de preferência 7 meses, senão vou destruir você e sua família. É isso aí, irmãos. A pessoa deixa esse espírito imundo entrar dentro dele, e ele faz isso a qualquer momento. Então é isso que nós estamos dizendo, são pessoas endemoniadas. Aí, olha aqui, os pêndulos, né? Vou mostrar aqui. O pêndulo é igual aquele negócio do relógio que fica balançando, né? Como diz lá na minha Minas Gerais querida, né? Balangando, né? A gente falava era balangando, né? Ah, vão balangar, era o balanço lá na rede, né? Balançando, né? Era o pêndulo, igual de um relógio. Olha como que eles faziam aqui esse pêndulo para torturar a pessoa. O pêndulo é esse preto bem firme e o homem deitado no chão. Vamos ler. Um dos mecanismos mais simples e comum da Idade Média era este. A vítima, com os braços para trás, tinha seus pulsos amarrados como algemas por uma corda que se estendia até uma roldana e um eixo. A corda, puxada violentamente pelo torturador através deste eixo, deslocava os ombros e provocava diversos ferimentos nas costas e braços do condenado. Também era comum que o carrasco elevasse a vítima a certa altura e soltasse repentinamente, interrompendo a queda logo em seguida. Então ele viesse caindo assim, ele ia cair no chão, travava a corda, né? Aquele tranco, né? Jogava o corpo lá em cima, antes de chocar no chão, segurava aquele tranco, né? E esse pêndulo ficava essa coisa pontiaguda batendo em cima da pessoa. Desse modo, o impacto produzido provocava ruptura das articulações e fratura de ossos. Ainda para que o suplício fosse intensificado, algumas vezes amarrava-se pesos às pernas do condenado, provocando ferimentos também nos membros inferiores. O pêndulo era usado como uma pré-tortura antes do julgamento. Isso aqui era só a pré-tortura, viu, irmão? Imagina, que coisa, irmão. Que coisa que a igreja passou, irmão. No futuro as pessoas ainda vão dizer, olha, aquele pessoal de 2012, Deus vai revelando as coisas, olha como que eles não sabiam o que estava acontecendo com eles. Método de execução, serrote. Uma pessoa aqui, vamos dizer, um cristão de cabeça para baixo, e 2 caras serrando, vamos dizer, no caso, a mulher, pegando ali a vagina e o ânus, começando a serrar dali até a cabeça. Irmãos, isso nós estamos mostrando para o mundo saber que 2000 anos a Igreja de Cristo continua sendo perseguida, continua sendo destruída, tentando destruir a Igreja de Cristo, com os métodos de tortura mais cruéis. Por quê? A Igreja de Cristo não mata, a Igreja de Cristo não rouba, a Igreja de Cristo não adultera, ela não é viciada em bebidas alcoólicas, ela não é viciada em cocaína, em drogas, nem roubos. Ela é uma igreja que trilha em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você vê aquela carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a excelência do amor, um homem que escreve um negócio lindo daquele, rapaz. Assassinaram o cara. Você vê eles
apedrejando Estevão, irmão, porque ele estava reunindo nos lares, ele começou a reunir nos lares, ele foi fugindo dos templos, foi denunciando isso que a gente faz hoje. Eles apedrejando, matando Estevão, e a preocupação dele, Deus, não impute esse mal a esses ignorantes, Senhor Deus. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles não fariam isso, Deus. Você imagina o cara sendo apedrejado ali, porque o cara era do bem. O primeiro mártir do cristianismo que a gente tem relato na Bíblia. E assim os outros que não foram relatados. Apedrejamento. Vou lá, ó, ele falou contra Moisés. Inventaram, perjúrio. Porque eles não tinham como lutar com a sabedoria que Deus dava a ele. Eles não conseguiam vencer Estevão, que Deus botava palavras poderosas, sábias na mão dele, e ele tinha poder de fazer, de curar, libertar as pessoas. Então eles não tinham como. Aí disseram, ele está falando mal de Moisés, ele está falando mal da religião judaica. Isso com certeza ele devia estar falando, porque aquilo estava tudo errado. Ah, mas ele falou contra Moisés, para incitar o povo todo contra ele. Então, irmãos, vamos ler aqui, essa aqui do serrote, métodos de execução serrote. Usada principalmente para punir homossexuais. O serrote era uma das formas mais cruéis de execução. 2 executores, cada um em uma extremidade do serrote, literalmente partiam ao meio o condenado, que, preso pelos pés com as pernas entreabertas e a cabeça para baixo, não tinha a menor possibilidade de reação. Devido à posição invertida, que garantia a oxigenação do cérebro, continha o sangramento, era comum que a vítima perdesse a consciência apenas quando a lâmina atingisse a altura do umbigo. Você imagina, irmãos? Vocês me perdoem eu estar mostrando para vocês valorizarem esse evangelho da igreja primitiva de Cristo. Não é esse evangelho covarde do Bispo Macedo que nós estamos falando aqui, não é esse evangelho covarde do Silas Malafaia, não é esse covarde, esse evangelho covarde aí, que explora as pessoas, que vende o evangelho a preço ralé, como esse Valdomiro Santiago, que ainda vai extorquindo essas pessoas. Não é esse evangelho que nós estamos falando, não, irmão. Nós estamos falando do evangelho da igreja de Cristo. Eles eram tão preciosos, irmãos, que eles entregavam as vidas deles para sofrerem. Não é chegar, eu quero te dar um tiro no peito e matar. Era o prazer de torturar. Quando nós falamos, nós entramos nessa briga, que no Brasil desaparece 50 mil menores, é covardia satânica, e ninguém fala nada, porque são criminosos. O Brasil é um país criminoso, é um país de criminoso, de bandido, porque onde você vê que se desaparece 50 mil menores por ano num país, e são punidos só 2,5% a 5%, tem 3 formas de você ser criminoso. Aquele que pratica o crime direto, como o ex-bruxo tio Chico fazia. Segundo, ou por conivência, como exemplo, era o Sarney, o Roberto Marinho, a Xuxa, Antônio Carlos Magalhães, todos esses macumbeiros, espíritas e principalmente maçons, encomendavam sacrifício de crianças. E omissão, todo o restante do povo brasileiro que sabe disso e fica calado. Então é um país criminoso, irmão. Isso fazer contra uma criança. Agora que eles pegavam um cidadão assim, amarrava de cabeça para baixo, o cara não tinha a menor defesa, irmão. Isso é covarde. Isso é aquela igreja covarde de Laodiceia, que não é quente nem é fria. É morna. Que está em cima do muro. Essa é covardia. Como eu disse para o Cláudio Guerra, ó, Cláudio Guerra, o que você fazia era fácil. Era covardia. Agora eu quero ver você ser um homem, ser pastor e contar a verdade. Agora eu quero ver você ser um homem. 1 João 4,18. Quem ama lança fora o medo. Irmãos,
os problemas que esse homem já passou e tem passado. Ó. Isso que ele fazia com o revólver aqui, matava e ficava impune. Impune. Porque o maçom, o chefe dele, dava a lista, o outro lá, que eu não me lembro agora, o general, ó, mata fulano. Esse cara está nos incomodando. Mata o fulano. Ia lá e matava. E ficava impune. Isso é fácil fazer, isso é covarde. Agora, difícil é ser agora como que ele é um pastor, um homem que ama o próximo e dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso que é difícil. Não é? Então, eu fui o único no Brasil que teve coragem de contar, porque todos os outros são covardes, são criminosos. E era o único que estava preso, viu, irmão? Por isso que nós fizemos campanha aqui na internet. A juíza não vai soltar, ele vai soltar sim. Todos os outros bandidos assassinos estão presos, estão soltos. Só porque esse aqui se arrependeu, converteu a Jesus Cristo, ele vai ficar preso. Você vê o preço de quem segue a Jesus, irmão. Então esse continua, irmão. Ele ficou 90 dias sem sair da cela, porque eles botaram num presídio para ele morrer, lá em Viana, no Espírito Santo. Onde eu vim de lá ontem. Botaram ele lá para morrer, mas Deus preservou a vida dele para ele contar essa verdade. De quem? Da sociedade secreta, maçonaria. Ele era grau 18, irmão. E uma sociedade dessa que prega liberdade. Como é que é isso, irmão? A liberdade é eles poderem matar quem eles querem, liberdade para eles. A direita, a esquerda matou um montão de gente, todo mundo se deu bem. Quem se ferrou foi você, o povo brasileiro, que ainda tem que indenizar as pessoas que eles mataram. Legal. Eles pegaram terra, pegaram um montão de coisa, poder, dinheiro, grana, receberam muito dinheiro dos Estados Unidos para fazer essa desgraça aqui no Brasil. Aí pegaram o Brasil e entregaram para os Illuminati, que nem o maçom Fernando Henrique Cardoso, que é tortura maior do que essa, entregar em 8 anos de governo 70% do Brasil. Está no vídeo que eu vou mostrar em breves dias aí, que eu já mostrei. A doutora que foi, que trabalhou na investigação aí das dívidas do Brasil, então isso é tortura também, gente. Então vamos ver aqui, essa que nós estamos falando do serrote, né? Então, devido à posição invertida que garantia a oxigenação do cérebro, continha o sangramento. Era comum que a vítima perdesse a consciência apenas quando a lâmina atingia a altura do umbigo. Quer dizer, a pessoa ia ficando consciente até esse momento. É muito terrível. Outra, espada, machado e cepo. Isso aqui é o 3 em 1, né? Já dá para o irmão perceber. Espada, machado e o cepo. O cepo é um pedaço de madeira assim redondo, e quando se batia no pilão, não tinha aquele pilão para socar milho, amendoim, você trabalhava lá na roça, aquele pilão, aí tinha aquele cepo, era uma madeira com uma coisa grande, assim, uma cabeça redonda assim de madeira, né? E aquilo era um negócio pesado para se bater. Então, as decapitações eram a forma mais comum de execução medieval. A decapitação pela espada, por exigir uma técnica apurada do executor e ser mais suave que outros métodos, era geralmente reservada aos nobres. Então, os nobres eles eram executados, mas sem sofrimentos. Era uma técnica especial que a navalha pegava de uma vez e ele morria logo. Tá? Então, isso era para os nobres. O executor que apurava a sua técnica em animais e espantalhos ceifava a cabeça das vítimas num único golpe, horizontal, atingindo o pescoço do condenado. Imagina, o cara era um herói, tá vendo? Ele consegue matar a pessoa, cortar a cabeça da pessoa num movimento só, numa espadada só. Você imagina que trauma, que coisa. E os caras eram heróis, né? Tá vendo o cara como cumpre o dever da pátria? O machado era usado apenas em conjunto com o cepo. A vítima era posta ajoelhada, com a coluna curvada para a frente e a cabeça apoiada no cepo. O executor, num único golpe de machado, atingiu o pescoço da vítima, decepando-a. A cabeça presa num cepo, a parte de madeira, de decúbito ventral, né, de barriga para baixo, metia o machado aqui em cima, botava.
Meu Deus do céu, irmãos, eu fico olhando, eu não consigo acreditar que isso foi verdade, que aconteceu, que acontece ainda. Se isso tudo aqui é templo do Espírito Santo, foi feito à imagem e semelhança de Deus, aparece um idiota, um bandido, um desgraçado daquele Albert Pike, e diz assim, para dominar o mundo nós precisamos fazer 3 guerras mundiais, destruir o cristianismo, e ter um montão de idiota no mundo seguindo um desgraçado desse, irmão, dentro da maçonaria, e ninguém pode falar isso. A loja maçônica aqui de São Paulo, irmão, eu tenho tudo gravado, já mostrei, está aí para os irmãos. O chefe, o nome da loja era William Buckbag, o fundador dos batistas aqui no Brasil. Estava lá, maiores elogios a Albert Pike. Este nome tem que ser respeitado por todos os maçons. É só você entrar naquele vergonha de ser maçom, você vai ver eu falando disso, irmão. Como é que pode alguém de Deus dentro de uma desgraça dessa, irmão? Isso aqui é coisa 100% de Satanás, aqui não tem nada de Deus aqui. Isso aqui é tortura mesmo. Isso aqui... Então, para vocês verem, vou mostrar um outro aqui, o garrote. Um tronco de madeira com uma tira de couro e um assento. A vítima era posicionada sentada na tábua horizontal, de modo que sua coluna ficasse ereta, quer dizer, reta, né, esticada, em contato com o tronco. A tira de couro ficava na altura do pescoço, e à medida que era torcida pelo carrasco, asfixiava a vítima. Então, um torniquete, um garrote, né? Você botava aqui no pescoço e a pessoa amarrada aqui num poste. Aí você ia apertando e ia rodando aquela madeira assim, encurtando aquela corda. E a pessoa ia morrendo devagarinho. Isso era uma das formas de tortura, né? A tira de couro ficava na altura do pescoço, né? Há ainda uma variação na qual, preso ao tronco, na altura da nuca da vítima, encontrava-se uma punção de ferro. Essa punção perfurava as vértebras da vítima à medida que a faixa de couro era apertada. O condenado podia falecer tanto pela perfuração produzida pela punção, quanto pela asfixia. Irmão, uma faixa entrando aqui por trás, ela vai cortar a medula. Cortando a medula aqui, a pessoa fica tetraplégica. Você não respira e você não tem mais movimento nos braços nem nas pernas. E ele ia apertando. Aqui tinha tipo uma ponta da espada aqui atrás, e aqui na frente ia te garroteando, apertando você contra a espada, aquela espada ia entrando. E aos pouquinhos você ia sentindo a perda dos pés, dos braços, das mãos, e não conseguia movimentar mais o corpo. Você morria consciente, lúcido, daqui para cima e daqui para baixo, tetraplégico. Causava uma tetraplegia lentamente. Você vê que coisa, irmão, isso é uma coisa, nós operamos muitos doentes assim nessa situação tetraplégica, e cirurgia grave, complicada, e por um milagre, alguns desses pacientes voltam a caminhar, andar, mexer, às vezes só os braços, irmão. São casos assim muito complicados. Agora você imagina provocar uma coisa séria, uma desgraça dessa numa pessoa. E as pessoas faziam lá, isso tinha cenário, tinha as pessoas participando, irmão. Não era uma pessoa sozinha, não. Então, esse era o garrote, né? Agora eu vou mostrar aqui, ó, gaiolas suspensas. É um outro aqui que tem um desenho, esse eu vou mostrar que tem aqui, ó, gaiolas suspensas. Tá vendo? Como se fosse aquela gaiola redonda de passarinho. Tem umas quadradas e tem umas redondas de passarinho, né? Essa é uma gaiola redonda. Como eles torturavam? Eram gaiolas pouco maiores que a própria vítima. Nela o condenado, nu ou seminu, era confinado e a gaiola suspensa em postes de vias públicas. O condenado passava dias naquela condição e morria de inanição ou frio em tempos de inverno. O cadáver ficava exposto até que se desintegrasse. Você imagina, você vê na porta da tua casa, na rua, um cidadão dentro dessa gaiola, gritando, morrendo, mas depois que ele morreu, aquele cheiro, ele apodrecendo, devia chegar os abutres ali, aí quando ele estava
todo esquelético, aí eles tiravam dali. Pelo amor de Deus, irmão, isso é com a conivência de todo mundo. Participava disso, é o mesmo caso que a gente vê hoje, sacrificando as nossas crianças no Brasil, e a gente vendo isso e ficando calado, entregando droga para as nossas crianças no Brasil. Todos esses homens de Deus, de todas essas desgraças dessas religiões no Brasil, calada diante de todas essas coisas, irmão. A igreja de Cristo, a igreja sincera, a igreja honesta, se manifesta. A igreja de Cristo não fica calada. A igreja de Cristo se manifesta. Até importa que haja entre vós heresias. Aqui, ó, heresias, tá vendo? Ó, isso é tudo em nome de Deus, viu, irmão? Para que os que são sinceros se manifestem. Deus não nos colocou aqui para sermos sal da terra e luz do mundo. Não é para ser sócio disso daqui, conivente, ou participar de omissão nisso, não, irmão. Eu vou continuar falando enquanto Deus me der fôlego, me permitir, nós vamos continuar manifestando como foi sempre a igreja. Tá? Agora, o estiramento. A vítima era posicionada na mesa horizontal e seus membros presos a correntes que fixavam num eixo. À medida que o eixo era girado, a corrente esticava e os membros, os ossos e os músculos do condenado desprendiam-se. Muitas vezes a vítima agonizava-se por várias horas antes de morrer. Você imagina, esticar uma pessoa pelo braço e pelas pernas. Vai esticando, esticando, aí você vai girando, aquela roda vai girando, aí aquele cabo de aço, né, aquela corda vai esticando, aí começa a arrebentar o quadril, arrebenta o joelho, arrebenta o tornozelo, aí cai o dedo, cai um pé, cai um braço, e a pessoa ainda viva ali, toda esticada, com anóxia, puxando aqui os braços, não consegue respirar, agitação, a hipóxia da agitação, a hipercarbia, a agitação. E as pessoas presenciando aquilo ali, misericórdia. Submersão. A submersão podia ser usada como uma técnica de interrogatório, tortura ou execução. Cláudio Guerra fala aqui, ó, nesse livro. Pegava o cara e botava a cabeça dele dentro do balde com água assim, e o cara ficava... Quando o cara estava roxo ali, quase morrendo já, aí ele deixava o cara pensa, agora eu vou descansar, vou morrer. Aí o cara voltava a respirar, aquele sufoco, aquele desespero, aí voltava de novo, mais tortura no cara. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, mostrando, irmãos, denunciando. Aqui, ó. Neste método, a vítima é amarrada pelos braços e suspensa por uma roldana sobre um caldeirão que continha água ou óleo fervente, irmão. Água ou óleo fervente, não é água fria, não. Não é se enfiar sua mão dentro da água fervendo, não. É se enfiar a cabeça. O executor soltava a corda gradativamente e a vítima era submergida no líquido fervente. Irmãos, isso não, vocês não vão ficar sem dormir essa noite, não, irmão? Porque nós estamos mostrando isso para as pessoas verem a maldade. Por que nós vamos ter medo de lutar contra isso? As pessoas não tinham medo de praticar essas coisas, irmão. Porque quem cala consente. Porque quando eu mostrei uma criança sacrificada, que ele soltei aí no Facebook, eu estava lá nos Estados Unidos, que a própria mãe pegou uma criança de 3 anos, decapitou e botou lá, as pessoas não acreditam que eles fazem isso com as crianças, e comeu o coração da criança, como o ex-bruxo tio Chico fez aqui com a criança dele, e disse que ele é mentiroso, que não faz isso. Aí eu mostrei de uma criança lá nos Estados Unidos, a cabecinha num prato, e o restante do corpo dela numa bacia, e um corte transversal aqui, irmão. Eu poderia até mostrar a foto aqui, irmão, mas que coisa, mas a gente tem que mostrar que as pessoas não acreditam e continuam fazendo. Não, isso não existe, não fazem, fazem sim, irmão. Então, esse serviço aqui, por exemplo, do estiramento, da submersão, e por final, esse aqui da cremação. Ó. Nós vamos mostrar aqui. Tá, da cremação aqui, ó. Tá bem? Ó. Ele diz aqui, ó. Este é um dos métodos de execução mais conhecidos e utilizados durante a Inquisição. Os condenados por bruxaria ou afronta à Igreja Católica eram amarrados em um tronco e queimados vivos. Para garantir que morresse queimada,
e não asfixiada pela fumaça, a vítima era vestida com a camisola embebida em enxofre. Aquela coisa do inferno, né? Porque o fogo fica mais ardente, aumenta a intensidade do fogo. Irmãos, era tortura, matar só não era o suficiente, porque pela Igreja Católica na época. Então, todos os outros, isso não justifica um partido político, da direita ou da esquerda, fazer isso com o ser humano, uma religião ou outra, fazer isso como um católico, contra um homossexual, contra um ladrão. Nós temos o ser humano, nós somos todos pecadores, então nós deveremos ser perdoados. Agora você tem que ser consertado. Se é um criminoso, vai pagar pelo crime e não vai ficar impune. Olha aqui, para encerrar aqui, nós vamos mostrar, tá vendo uma fogueira aqui? Eles deitavam, pegavam uma escada, amarravam os pés, os braços, o corpo do cristão ali, com as roupas, para o fogo pegar, e depois que ele estava amarrado, levantava essa escada, ela ficava em pé vertical, aí empurrava essa escada para dentro da fogueira. O cristão caía lá dentro da fogueira, ó, e não conseguia sair. Nós não mostramos vídeo aqui, recentemente, queimando o cristão, chutando o cara, batendo os peitos no pé de uma senhora de 70 e poucos anos. Então, isso que nós queríamos mostrar aqui. Irmãos, então, eu vou encerrar agora, porque eu tenho que resolver aquele problema meu, que tem que trabalhar amanhã com o carro, mas nós encerramos esse trabalho aqui, mostrando como a igreja foi perseguida, e nós queremos pedir um irmão, que isso seja um alerta, uma advertência, para nós sabermos quanto foi difícil para isso aqui chegar até nós. Muitas pessoas pagaram caro. Não foi só com a vida, não, irmão. Foi com tortura. E para as pessoas agora estarem desobedecendo isso, descumprindo isso. Isso aqui tem um preço. Primeiro foi o sangue de Jesus. O que ele foi torturado, o que ele sofreu. E os cristãos, e até hoje, que continuam sendo perseguidos e discriminados. E fica todo mundo quietinho. E principalmente, nós não falamos do rei Herodes Agripa, que o objetivo dessa sociedade criada no dia 24 de junho do ano 43 depois de Cristo era matar a igreja de Cristo, não importa os métodos. Você não viu o juramento que nós mostramos? Assim que saem os livros, irmão, baixe o livro, divulgue, espalhe. Assim que era perseguida a igreja de Cristo. E essa sociedade secreta foi recriada no mesmo dia, 24 de junho de 1717, com o nome Franco-Maçonaria. Ela tem uma fachada que ninguém conhece. Só o topo lá em cima, dos 17 desconhecidos, que conhecem a verdade que nós estamos contando para o mundo. Esse livro ficou escondido desde 1850. Nós traduzimos o resumo ano passado e publicamos esse livro. Então nós exigimos que aqueles que são cristãos, irmãos, não fiquem no meio desse povo. Se essa é a intenção deles, eles ficam para lá. Mas quem é de Deus não fica lá com eles, não. Quem vai ficar lá com esse grupo é do pecado. É o pessoal do pecado, da tortura, da morte, que não gosta de Jesus nem da igreja de Cristo. E nós não temos autorização para matar ninguém. Deus não nos deu essa autorização, porque ele disse, minha é a vingança. Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós vamos encerrar agora com oração. Eu vou pedir a irmã Carla, que está sempre aqui com a gente, tão assídua. Os irmãos aqui mostrando algumas fotos, irmãos. Eu tenho que descer, porque o rapaz já chegou lá, e eu preciso do meu carro amanhã para trabalhar. Olha aqui uma das fotos, ele mostrando aqui do estiramento. Está vendo aqui? Não sei se os irmãos estão vendo. Aqui foi o irmão Anderson que colocou o cristão amarrado pelos pés e pelas mãos, e eles puxando a corda, estirando até a pessoa se arrebentar. Tá? Então isso faz parte, irmão. E as pessoas ali, os sacerdotes, dizendo. Então eu peço que a irmã Carla ore, nos perdoe, irmão, mas nós temos que mostrar isso, para as pessoas valorizar um pouco mais como esse evangelho chegou aqui.
e como a igreja de Cristo tem sido dois. Aí eles querem dizer que os homossexuais são perseguidos, que são não sei o quê, que são as prostitutas. A igreja de Cristo, irmão, o mundo jaz no maligno, a coisa que ele mais odeia é a igreja de Cristo. Tá? Então vamos orar agora para a nossa irmã Carla para encerrar esse hangout de hoje, e amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos voltando às 21 horas, e se possível para a gente amanhã, aí já não vai, sábado não vai ter cirurgia, então a gente continua até um pouquinho mais tarde. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês todos, irmãos. Reflitam sobre isso, não para criar ódio nos irmãos, mas para criar amor a essas pessoas que deram suas vidas para que essa verdade chegasse até nós. Para nós usarmos isso como denúncia, mas não como modelo de fazer com as pessoas. A maior arma que nós temos contra tudo isso chama-se amor. É amor, é a maior arma que existe no mundo. E as pessoas não gostam de usar. Gostam de usar Albert Pike, que mandou matar, mandou fazer a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mandou fazer a Ku Klux Klan, queimava os negros nos Estados Unidos, matava, torturava. A máfia. A máfia, quanto cansou de fazer isso e faz ainda? Como foi a máfia aqui no Brasil, o golpe de 64? A maçonaria, esse povo. Ó, aí só o Cláudio Guerra que teve coragem de contar, todo mundo tenta abafar, não é? Mas muito disso que nós vimos, e o que a gente não sabe que acontecia por lá, irmãos? Então vamos pedir a Deus que dê um pouco mais de amor a essa humanidade, essa coisa preciosa que é o templo do Espírito Santo. Oremos com a nossa irmã Carla, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso,